a pensar. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso novo episódio. Eu ia jurar que esta semana ia estar com o astral um bocadinho mais positivo, mas muito pelo contrário, o meu astral está mais baixo e só subiu, diria, se calhar, uns 2%, porque eu adoro gravar podcast e estava entusiasmada para vir aqui conversar e largar umas postas de pescado. Esta semana acho que é a primeira coisa que eu devo referir, é mesmo de lamentar aquilo que se passa no nosso país e na maior parte das zonas interiores que estão a sofrer tanto com as consequências das cheias e estas tempestades que nunca mais acabam. Eu por acaso agora estou a gravar e estou a ver pela janela que está a fazer um bocadinho de sol e já não me lembro da última vez que eu tinha visto. Não sei se é o sangue português, mas nós estamos habituados a esta convivência com o nublado durante tanto tempo e isto acredito que esteja a contribuir em parte para a nossa tristeza generalizada, porque eu já percebi que não é uma coisa, não é uma experiência individual, como nunca é. E as notícias que nós temos visto, nem há muito bem palavras para dizer, porque as pessoas constroem as suas vidas, as suas coisas, só para do dia para a noite verem tudo ser destruído e mais uma vez, é aquela coisa que as pessoas costumam dizer, eu não ligo muito à política, eu não sou muito disso. Pois é, nestes momentos em que as pessoas se lembram que se calhar deveria ser importante ligarmos à política, porque é precisamente por muita gente não ligar à política que agora temos esta falta de responsabilização e de apoio a tantas pessoas que precisavam do dinheiro que dão todos os meses para a Segurança Social, especialmente, para verem as suas vidas resolvidas ou pelo menos terem um bocadinho mais facilidade em reerguer aquilo que perderam. E reerguer fisicamente também, não só espiritualmente e emocionalmente, mas especialmente fisicamente. Ao mesmo tempo que é profundamente triste e desolador, tem-se visto muita ação cívica e isso deixa-me muito animada, porque especialmente enquanto pessoa, eu aqui não vou fazer um autoelogio, mas eu já faço voluntariado há muitos anos e faço voluntariado aqui em Portugal com uma associação que a uma certa regularidade, acontece quinzenalmente, são jantares comunitários. E às vezes dá-me um bocado a sensação, como nós somos sempre os mesmos, e há ali uma certa rotatividade nas pessoas que contribuem financeiramente com o jantar e que são pessoas que têm uma função diferente durante o evento, se quisermos dizer assim, mas regra geral é sempre o mesmo grupo, portanto o core, as pessoas que organizam e que vão sempre, somos sempre os mesmos, salvo algumas exceções, quando alguém traz um companheiro, uma companheira, um amigo. E então às vezes dá um bocado esta percepção, que é uma percepção errada, claro, mas de que não há assim muita gente interessada em voluntariado, seja em voluntariado de continuidade, como em voluntariado em ações pontuais, como é o caso, que isto espero que seja apenas pontual. Mas então tem sido bastante inspirador e fico feliz por ver e até me questionei assim, bem, se calhar até havia mais pessoas que eu podia convidar para virem comigo e virem experimentar, participar naquilo que eu faço, porque às vezes até precisamos de voluntários. E há muita gente com esse espírito que se calhar talvez esteja um bocadinho adormecido porque temos todas vidas muito corridas, temos muitas prioridades, seja de família, trabalho ou às vezes até só descansar porque estamos exaustos. Então isso acaba por nem entrar na equação de coisas para fazer, porque trabalho não pago, a verdade é essa, trabalho não pago. Então fico sempre muito emocionada quando vejo mobilização em grande escala de pessoas, dos comuns mortais, dos comuns civis, e aquelas fotografias e histórias que já se viram de os cãezinhos que foram salvos e cães perdidos que encontraram a família e velhotes que estão a receber ajuda e apoio. Enfim, há imensas coisas emocionantes e na verdade é um bocadinho aí que eu tenho tentado, para onde eu me tenho tentado inclinar, porque é tanta desgraça junta que não há como ter arcabouço emocional. Acho que tem que se ter um distanciamento, até uma coisa que aqui em casa a Cláudia me diz muitas vezes, que já aconteceu ainda ontem, acho que foi ontem que nós falámos e eu disse-lhe que não sabia sinceramente, não era um teste à emotividade dela, mas que disse-lhe que não sabia como é que ela conseguia continuar a sua vida normalmente. E claro, foi uma boa pep talk em que ela me disse, é óbvio que as coisas me afetam e afetam muito, só que tenho que perceber
onde é que é o sítio onde ponho o travão e até onde é que eu tenho de me informar para não ser ignorante, mas para não deixar que a minha vida fique também uma merda. E é um bocadinho aqui que eu me encontro. Eu quero ser informada, quero ser ativa, quero participar, mas eu também quero ter um dia feliz, não é? Não é isso que nós todos queremos, ter um dia minimamente bom, rir, estar bem disposta, e isso tem sido difícil, e eu reconheço 100%, aliás, isto já foi falado não só aqui em casa, mas nas minhas sessões de terapia várias vezes, que eu me deixo envolver demasiado, e isso não se trata só de desastres e cheias, mas em tudo o que é um problema que se aproxima ligeiramente de mim, seja uma aproximação através das notícias ou uma aproximação porque é uma situação que uma amiga ou um amigo está a viver, eu fico demasiado embrulhada naquilo e não consigo, e depois sonho, e eu já tinha falado aqui que às vezes nestas fases eu tenho muitos problemas de sono, que é uma coisa mesmo exclusiva da idade adulta, porque eu sempre dormi muito bem e de repente já não durmo bem com inquietações, que é um ótimo alerta do meu corpo a dizer... se calhar para-te informar, mas é muita coisa. Além destas questões das cheias e das tempestades que nunca mais acabam, ainda agora parecia que já tinha terminado e veio uma depressão no fim de semana outra vez, bastante ao nível dos nossos estados de espírito, mas a situação dos Epstein Files também me corroeu um pouco, porque eu fico muito revoltada, e obviamente que isto não deixa de ser tudo um bocado uma manobra distrativa, porque são muitas coisas incriminatórias e graves e chocantes e envolvem todo o tipo de crime. É mais informação do que a nossa capacidade de processamento. A realidade é essa, que é os ficheiros, é as apreensões do ICE, é os Estados Unidos que bem parece que vivem numa ditadura, as guerras continuam a acontecer, as alterações climáticas, e no meio disto eu às vezes sinto que é um bocadinho bizarro eu trabalhar com a internet, porque, como eu já tinha dito, eu tento sempre encontrar aqui um equilíbrio, que é um equilíbrio que eu estou a encontrar pessimamente, estou numa péssima fase para encontrar este lugar de harmonia, mas eu estou a tentar ter esse equilíbrio de consumo de internet e ao mesmo tempo trabalho lá, porque é a minha principal forma de divulgação, e eu comecei a fazer isso mais ou menos sem querer, não foi uma coisa que eu tenha planeado, portanto agora dou muito valor a isso e às pessoas com quem eu tenho essa comunidade, mas... ao mesmo tempo que quero estar lá, não quero estar lá, e sinto-me um bocado em paradoxo constante, mas isso também já é o meu estado natural. Mas isto ainda falando dos fecheiros, eu não recomendo, eu falei sobre isto, mas eu queria mesmo dizer, eu não recomendo que isto não sirva de incentivo a alguém que me esteja a ouvir, eu não recomendo ir ver. Isto não é não recomendo porque é tão mau, não vás, e depois aumentar ainda mais a curiosidade, porque isso é o efeito que faz em mim normalmente. Não é mesmo, não é fixe. Não adianta nada. Não vai dizer nada que nós já não saibamos, não vai trazer conclusões milagrosas, vai quanto muito validar aqueles que são os nossos receios, as nossas dúvidas, as nossas inquietações com estruturas de poder. Não vai ser bom, e nestas coisas todas eu penso sempre no quão retraumatizante devem ser estas situações para as vítimas, porque houve pessoas que não sobreviveram, houve pessoas que não sobreviveram por causa da situação, houve pessoas que não quiseram continuar a viver por causa da situação, mas com certeza que ainda há muitas famílias, muitas mulheres, muitas vítimas que estão a viver agora talvez as suas idades adultas e que estão a tentar navegar, ou seja, se isto afeta uma pessoa tão distante como é o meu caso, que estou aqui do outro lado do oceano a ver no meu computador numa quinta-feira à tarde, enquanto todas as minhas coisas continuam normais e saudáveis e a minha vida está zero afetada, eu imagino como não deve ser traumático para pessoas que viveram isto estar a passar por esta exposição, até porque saíram muitos nomes que não deviam ter saído, e mais que isto, como estes assuntos são tão um gatilho para vítimas de crimes semelhantes, mesmo aqui em Portugal e noutros países, enfim, isto eu acho que às vezes é um teste, não é? À nossa resiliência, à nossa capacidade de reação, porque às tantas eu já sinto que estamos numa espécie de apatia coletiva, porque já é tanta merda que às tantas... E aí era a conversa que também estávamos a ter ontem, porque eu estava a falar sobre isso da Cláudia conseguir ter uma capacidade superior de ultrapassar, de passar à frente dos assuntos, não é? De sair do marasmo onde eu me enfio. E eu falava-lhe disso, que às vezes sentia que queria mais reação, e até estávamos ali numa troca de ideias em que também dizia, gostava de ver mais reação, mas ao mesmo tempo
para quê, não é? O quê? Para quê? Para refilarmos todos e ficarmos todos muito zangados? Quem somos nós? É o poder do povo? Vamos organizar um motim, uma greve coletiva, greve geral, outra vez. Não sei. Não sei o que é que eu pretendo. Só gostava de ver pessoas zangadas. Mas é apenas para me sentir melhor com a minha própria zanga, talvez. E até porque acho que me irrita sempre esta questão de... No que toca a crimes contra mulheres, é muito esquisito, porque... Primeiro porque nós temos acesso a demasiada informação. Essa é já a primeira, mas... É que não são só rumores, não são alegações vagas, não são conspirações, é evidência. Então nós que passamos o tempo, nós enquanto sociedade, que passamos o tempo a dizer que é preciso apresentar provas, inocente até prova em contrário, que as mulheres precisam de matéria para fazer acusação, mas depois ainda assim nós temos provas e provas que arruinariam a vida de qualquer comum mortal e não chegam para sequer vulnerabilizar pessoas poderosas. E as pessoas não se estão a safar, não é porque há falta de provas, estão-se a safar porque as provas não importam se o poder assim o diz. Faz cada vez mais sentido para mim aquele ditado popular da ignorância é bênção, que é uma frase que eu sempre fui um bocadinho contra, mas compreendo agora. Quanto mais culta, quanto mais informada, quanto mais mergulhada nas coisas eu estou, mais difícil é viver. E não é mais difícil, é pior. Viver é pior. Isso faz-me questionar os meus desejos de maternidade, os meus propósitos, as minhas ambições financeiras, ambições profissionais, os meus conceitos de sucesso. E, claro, é óbvio que eu não acho mesmo que a ignorância seja bênção, porque a minha personalidade não é compatível com essa frase, mas eu reconheço que uma pessoa ter um certo nível de ignorância torna muito mais fácil a vida. Pode tornar difícil noutras coisas, mas talvez a aquisição de felicidade seja um bocadinho mais fácil e menos desafiante. Eu até me estava a lembrar e... que bom, vou fazer uma referência ao meu avô. Estava-me a lembrar de uma conversa que eu tive com o meu avô, de uma conversa que se repetiu várias vezes, mas uma conversa que eu tinha, porque cada vez que eu lá ia à casa, o meu avô estava sempre a ver noticiário, Ele não estava a ver, a televisão estava ligada a debitar desgraça e ele ia ouvindo, até porque com o mesmo canal televisivo a dar a toda a hora, é óbvio que já estava a ouvir as coisas on repeat e a contribuir também para o seu estado de espírito depressivo, que lhe foi muito comum nos últimos anos de vida. E ele conversava comigo, às vezes, quando eu lá ia, sobre como o mundo era só desgraças e que no tempo dele isso não acontecia. Aquela conversa também de pessoas mais velhas, mas que não acontecia nada e que hoje em dia que o mundo está a arder e que é violência contra as mulheres, contra filhos, contra velhos, que problemas no SNS, o governo, a corrupção, ou seja, aqueles problemas que todos reconhecemos que são comuns. Infelizmente, já sabemos que são comuns. E nós até tivemos uma conversa interessante sobre isso, uma conversa que não chegou a lado nenhum porque o meu avô era altamente inflexível nas suas opiniões e eu também sou um bocadinho. Falávamos sobre como, se calhar não há mais desgraças, não é? Na altura do meu avô, em particular, com 95 anos, claro que não havia mais desgraças, era simplesmente agora a desgraça é televisionada. A comunicação social circula a uma velocidade que o meu avô nem sonhava sequer que iria existir nos seus 20, 25 anos. Então ele obviamente conseguiu viver uma infância, uma adolescência, o início da idade adulta sob esta premissa de que ignorância é bênção, porque ele não tinha noção, claro que ele não sabia. Enquanto o meu avô estava a viver em Oeiras, ele não sabia se, sei lá, em Barcelona, que nem é assim tão longe, já aqui nos nossos vizinhos, eu sabia se em Barcelona estava a haver uma manifestação gigante porque aconteceu qualquer coisa a uma mulher que desapareceu. Ele não sabia, essas coisas não aconteciam, então com certeza que agora imagino que para pessoas mais idosas, se é difícil para nós, bem para pessoas mais velhas, com mais resistência talvez à evolução tecnológica ou mais dificuldade, deve ser uma sobrecarga emocional muito complicada. Isto quando a pessoa se deixa mergulhar, porque eu quero acreditar que pessoas mais velhas também tenham a sabedoria para saber quando não se envolver nas coisas. Mas a nossa conversa era muito isso, será que há mais desgraças ou é a forma como nós nos informamos agora? E eu dizia-lhe muitas vezes que achava que era sinceramente o acesso à informação que estava muito mais fácil. Nós temos repórteres de um canal televisivo português, temos repórteres noutros países a reportar sobre problemas que acontecem em continentes nada a ver, em situações políticas nada a ver. Então é evidente que se houver drama em todos os países, que há sempre, não vai haver notícias a falar sobre coisas simpáticas, sobre coisas fofinhas. Aliás, eu até
Até gostava que acontecesse, porque tenho percebido um bocado nestes últimos dias que é um bom equilíbrio quando nós consumimos muitas coisas más e os algoritmos assim o decidem quando nós começamos a ver cada vez mais. Devemos também procurar as notícias boas e coisas assim mais neutras, porque parece que não serve para nada, porque já estamos convencidos de que o mundo é horrível, mas acho que isso envia-nos informações diferentes ao cérebro. Não tenho noção nenhuma de cientificamente se isto faz sentido ou não, mas eu sinto que isso me ajuda. Não sei se isto pode ser um bom conselho para alguém. Eu não acho que nós devamos voltar ao passado, não é? De chegarmos novamente a uma altura em que não conseguimos saber nada do que se passa do outro lado do mundo. Muito pelo contrário, eu acho bom. Eu creio que precisamos de encontrar um melhor equilíbrio e voltamos àquela frase a porcaria do telemóvel. Temos que encontrar um espaço onde nós... Isto vai ser a minha frase de 2026. De chegar ao fim destes episódios todos, assim, aquilo que eu falei mais foi mal do telemóvel. Que é mais uma vez uma hipocrisia da minha parte, mas eu vou aceitar. E encontrar aqui um momento em que nós dizemos, epá, é agora que eu saio, é agora que eu vou desligar e volto ao mundo normal, porque acredito que a maior parte das pessoas que ouvem este podcast, podendo ou não estar a passar por momentos muito duros, muito difíceis, e nem sei quem é que está a ouvir e que poderá, neste momento, especificamente, dadas as condições meteorológicas, estar a passar momentos mesmo muito duros, a realidade é que só piora no telemóvel, não é? Nós, quando vamos consumir notícias e consumir aquilo que se passa além fronteiras, a vida vai piorar. Portanto, aqui é o mundo normal, com as nossas dificuldades, proporcionais à nossa realidade e talvez um bocadinho desproporcionais à nossa capacidade de gerir e de lidar, mas são coisas com que nós conseguimos lidar diretamente. Não é uma sobrecarga informativa de atrocidades que na maior parte do tempo estão muito longe do nosso raio de ação, não podemos fazer nada quanto a elas, apenas ficar zangados e tristes. Sinceramente, eu vou continuar a repetir até eu conseguir executar este distanciamento, não digno na perfeição, mas com um bocadinho mais de conforto, porque aquilo que tem sido este meu debate sobre o estar no telemóvel, não estar, ser o meu trabalho, mas depois não poder ausentar, mas ter que me ausentar na mesma, tem sido uma reflexão bastante presente, e até me estava a lembrar agora, porque nos últimos dias eu fiz um vídeo no Instagram e que depois também publiquei no TikTok sobre trabalho pago e sobre criadores de conteúdo. Era um vídeo que eu sinceramente gravei um pouco consequência deste meu cansaço e destas minhas questões com este uso da internet que nós fazemos, e até achei que iria ter consequências negativas. Eu não sei se sou eu que estou numa fase particularmente pessimista da minha vida, mas achei que ia ter consequências negativas para mim, que iria poder representar uma perda de público, o que é normalmente quando o lixo se leva à porta, mas pronto, podia representar uma limpeza de público, ainda mais dificuldade em fechar trabalhos com que eu me identifique, mas não muito pelo contrário. O vídeo viralizou, chegou a muitos sítios e eu achei que a mensagem até tinha passado, mas a consequência desse vídeo, o que foi curioso, é que eu recebi realmente muitas propostas de trabalho, o que em vez de me terem dado esperança em relação ao conteúdo ter chegado na sua forma inteira, porque eu acho que passei bastante bem a mensagem, pelo menos eu reescrevi aquele vídeo várias vezes para que fosse muito claro aquilo que eu queria transmitir, em que eu falava, para quem não viu, eu falava sobre como eu não faço muita publicidade na internet por vários motivos, nomeadamente eu não ser uma pessoa particularmente apelativa porque falo de problemas sociais e políticos e situações que estão a acontecer no nosso mundo, e depois porque eu também sou um pouco contra a cultura de consumo dos influencers no geral. Então eu achava que isso me poderia cortar ainda mais as valas, mas pelo contrário trouxe muitas propostas de campanhas. Eu acho que isto pode ser uma curiosidade interessante até para quem nunca trabalhou com isto das redes sociais e com a internet, mas recebi alguns e-mails, o que, como eu ia dizer, em vez de me fazerem pensar assim, olha, isto chegou a sítios e olha, até deu aqui uma carta do UNE de reverter e até me correu bem. Não, na verdade só validou aquilo que eu já tinha publicado, e até me fiquei a questionar e até fui ver o vídeo mais vezes, ver o meu próprio vídeo, a pensar, será que eu me expressei mal? Eu que achava que tinha escrito isto de uma maneira até bastante clara, será que eu me expressei mal? Mas porquê? Porque estes e-mails que me vinham era tudo de campanhas de merda pro bono. E eu fiquei a pensar, bem, se calhar não entenderam que o objetivo é pagar a pessoas que dão o seu tempo a este sítio que é uma trincheira,
que é um campo de batalha. A internet é um campo de batalha neste momento. Então as pessoas que fazem o seu trabalho com a mínima de ética, a mínima de consideração pela sua audiência, deviam ser pagas. Então eu recebi muitas propostas de trabalhos muito, muito interessantes, com até valores que revertiam para a X associação e para a X causa, coisas bio-sustentáveis. Depois adoram enfiar nomes verdes para cativar a pessoa a adjudicar uma campanha, mas depois sempre com permutas, oferta de coisas que valem 10 euros, 20 euros, e ninguém trabalha horas de vida, que isto, uma campanha publicitária demora horas. Claro que é um trabalho que, em comparação com outros trabalhos, é muito mais simples, é muito mais privilegiado, muito mais fácil, mas não deixam de ser horas, e receber uma coisa de 30 euros em troca de horas de trabalho é pagar para trabalhar, no fundo é isto, e não é esse o meu objetivo. Então eu ainda fiquei mais a pensar, eu estou mesmo cansada disto da net, estou mesmo cansada. Depois penso, eu tenho mesmo é que passar mais tempo no podcast, porque este sítio é o sítio da net, para mim, mais confortável e mais positivo para mim. Porque aqui eu sinto que até, bem, estamos mesmo aqui num desabafo com total intimidade, mas eu sinto que aqui até tenho margem para enfiar publicidade, que feio, para meter publicidade, como até já tenho feito, e faço com muito gosto, porque acredito muito no projeto que tenho publicitado, sem obrigar as pessoas a estarem a olhar para um ecrã durante uma data de tempo e a contribuírem para a sua adição, aquela adição que todos temos, não assumida, aos telemóveis. Então eu fico contente. Eu não tenho nada contra as redes sociais, porque eu adoro a comunidade que eu criei nas redes sociais e que eu não teria nunca criado por qualquer outra via. Mas acho que é um meio onde ainda falta alguma exigência. E tem-se visto em alguns países as pessoas começarem a criar algumas legislações, algumas regras. Até falou-se há uns tempos na China e depois na Itália. Acho que foi a Itália também, não tenho a certeza em qual deles já está formalizado, mas sobre a hipótese de criar uma espécie de regras para só se poder criar conteúdo especializado sobre certas áreas, não sei, sobre agricultura, sobre política, sobre sustentabilidade, não sei, temas específicos, quando se tem formação académica ou formação especializada para comunicar esses assuntos. E eu na altura até comentei com uma amiga minha que é jornalista e é italiana, e falava-se com ela sobre isso, sobre se achamos que é uma boa ideia, que é uma má ideia, porque ela até tinha uma opinião contrária à minha e dizia-me que achava que isso podia ser perigoso, porque no jornalismo também havia um bocado essa questão, e depois havia ali aquela barreira estranha entre os criadores de conteúdo e os jornalistas, e que achava que isso podia limitar a informação partilhada de forma democrática, porque de repente só pessoas com cédula é que poderiam fazer determinados conteúdos informativos. Foi uma conversa bastante interessante até, mas eu acho que nas redes sociais é preciso haver algum tipo de regras. Não digo exatamente talvez estas que até me pareciam ser bastante fechadas, não sei, também não tenho solução para dar, mas sinto que falta alguma exigência, e essa exigência só vem de legislação e de punição. Temos muitos criadores de conteúdo pouco sérios, até vemos, normalmente este comportamento até se vê. Vou fazer uma generalização, não quero dizer que seja toda a gente, mas é uma generalização, acho que bastante fiel, que acontece muito com ex-concorrentes de reality shows, que depois veem uma oportunidade de usar as redes para se autopromoverem, para ganharem algum dinheiro, perfeitamente válido, mas depois acabam por cair nas rotas dos casinos. Até tenho visto muito as cenas de pôr dentes e clínicas estéticas, essas coisas. É manhoso, é arriscado, envolve coisas perigosas, especialmente esta que eu tenho visto agora das clínicas dentárias. Eu fico sempre a duvidar tudo, não é? Aquelas viagens incluídas, eu acho que isto não deve ser uma experiência individual também, mas aquelas viagens todas incluídas para a Turquia, para meter facetas e coroas, e uma semana estás despachado, já foste, e depois a clínica também fala um português, porque é uma clínica portuguesa, fica mais barato do que pôr coroas em Portugal. Cenas assim um bocado boas demais para serem verdade. Se calhar sou eu que estou a ser demasiado desconfiada. Mas temos muitas vias de criação de conteúdo que são pouco sérias e que são muito rentáveis, seja dos casinos, seja destas coisas das clínicas, as gomas é o meu ódio pessoal, porque eu de repente há pessoas que eu apreciava, cujo conteúdo eu até gosto, seja porque seja lifestyle ou humor, e de repente vejo-as com as gomas, pá. As gomas, isso é mentira, e eu não sou eu que o digo, não sou eu. Basta consultar material de médicos, e aqui até podemos, já que estamos no conteúdo, podemos consultar conteúdo de médicos, pessoas que estudaram, pessoas que validaram o seu conhecimento por vias sérias,
uma suplementação útil, uma coisa importante, tem que ser recomendada pelo nosso médico, através de análises. Quem sou eu? Aqui a dona Sara, que vai assim, epá, eu acho mesmo, que como estou com queda de cabelo, eu acho que estas gomas, que eu não faço ideia do que é que lá têm para dentro, consigo ver o rótulo, mas eu não faço ideia do que é que aquilo significa, e não faço ideia das quantidades que é preciso ou não é preciso, e não faço ideia se é realmente através de suplementação que eu preciso resolver a minha queda de cabelo, ou se, por acaso, será uma questão nervosa. Eu decidi, eu vou comprar umas gomas. E vou comprar umas gomas a um negócio de uma pessoa que é criadora de conteúdos, que no caso são sempre essas gomas, e vou-me auto-recomendar gomas. Isso parece-me só que estamos a encarecer o nosso xixi, não é? Porque isso vai filtrar e bazar. E faz-me um bocado de confusão. Faz-me confusão, porque é publicidade enganosa. Isso não é muito diferente, na minha cabeça, não é muito diferente das televendas, não é? Aquelas vendas de aparelhos auditivos de 30€ e que engana velhinhos, só que agora estão a enganar adultos. Estou a enganar adultos com fotos bonitas, com eventos de fitness. A saúde não se compra numa embalagem, muito menos numa embalagem de venda livre, não é? Há de haver recomendação médica, tomar suplementação em medidas certas, algum tipo específico de suplementação. Não sei, eu nunca vi nenhum médico a recomendar gomas. Nunca vi. Portanto, não sei se isto faz sentido, mas acredito que isto seja problemático. O que é que também é problemático? Os olhos de roupa. Eu sou problemática com ir às compras. Eu já sei. A Cláudia já me disse que eu sou insuportável nas compras. E eu reconheço. Aceito. Não tenho paciência. Como pessoa com PHDA, fico superestimulada. Não consigo estar num sítio com aquela música de provador. Imensas pessoas. Depois não encontro o meu tamanho, tenho de pedir. E depois é tudo feito de plástico. A merda do poliéster. Eu não consigo. Então, eu já sei que eu sou essa pessoa, mas a mim parece-me um bocadinho complicado que nós estejamos ou seja, já estamos muito tempo no telemóvel e depois, o tempo todo que lá estamos, vemos as nossas pessoas favoritas, que por acaso é uma mulher lindíssima, que parece que tem uma vida fantástica, ainda nos está a mostrar as novidades todas da Zara, cada vez que lá vai durante a semana. O que é que isto me traz de fixe? Eu acho que moda não é sobre consumo. E até gostava de deixar este esclarecimento, até pela minha opinião, porque eu gosto muito de consumir conteúdo de moda e tenho algumas amigas que até fazem conteúdo e que eu acho que é feito de uma forma alternativa, porque eu durante uma altura até pensei que se calhar não dava para fazer conteúdo de moda sem ser consumista, porque como eu não me identifico muito com este nicho, não é uma coisa que eu consuma muito, veja muito, pensava, pois, mas realmente se não comprarmos, então o que é que vamos ter para mostrar de novo? Mas é possível fazer conteúdo de moda sem esbanjar todo o nosso dinheiro e sem lixar o planeta mais do que ele já está lixado. E isto tudo só acontece, obviamente, porque a audiência é pouco séria. E a audiência é pouco séria porque nós estamos cansados quando vamos ao telemóvel. É óbvio. Se vamos fazer o nosso scroll só para descansar da demanda do dia-a-dia, do cansaço do nosso chefe ou da nossa chefe, dos miúdos que tiveram a berrar até agora, se nós vamos ao telemóvel, claro que não vamos ser exigentes. Já temos que ser exigentes com as outras coisas do dia. Não precisamos de ser exigentes com aquela pequena morte de neurónios enquanto estamos no Instagram ou no TikTok. Portanto, é óbvio que estas coisas têm muito mais margem para acontecer e, por consequência, as marcas e empresas desvalorizarem esta atividade profissional e serem pouco sérios. Eu recebi alguns e-mails, até me ri, porque recebi muitos e-mails eu recebi mais DMs de empresas. Empresas, ok, não eram burlas e aquelas empresas manhosas, só que me escreviam uma grande coisa a dizer que adorámos o teu perfil e os teus valores e por acaso encontramos-te por causa daquele vídeo, então identificamos imenso com a maneira como tu comunicas. Por isso queríamos-te pedir se pudesses mandar o teu e-mail para mandarmos a nossa proposta. Mas quando alguém me envia uma mensagem a dizer que adoraram o meu perfil e que se identificam imenso comigo, mas depois me pedem um e-mail que está na bio desse mesmo perfil para aí na segunda linha, é óbvio que eu começo logo mal, começa mal, aquela relação comercial vai começar mal, porque eu já sei que vocês estão a mentir, vocês não viram coisa nenhuma do meu perfil, estão só a mandar o que mandaram a toda a gente. Mas as pessoas não têm tempo para estar a fazer personalidade, então não falem comigo, porque só assim é que podemos ser profissionais e eu faço isso com os meus clientes, eu faço isso com os meus trabalhos, eu não sou especial. Eu não sou diferente de ninguém. Não sou melhor que ninguém. Simplesmente dou valor. Dou valor às pessoas que confiam em mim. Dou valor especialmente. E é mesmo por isso que eu me mantenho na internet. Porque eu dou muito valor à minha pequena comunidade. Porque eu acho mesmo... Eu não sei, estas coisas dos algoritmos são complicadas.
mas estão muito bem feitas, porque as pessoas com quem eu troco mensagens e com quem interajo, as pessoas com quem costumo falar, que eu já ajudei, que já me ajudaram muito a mim, são trocas muito boas e que eu às vezes gostava que isso não existisse apenas no campo digital, porque nós estamos talhados já para isto, a nossa cabeça já funcionou desta maneira e temos mais facilidade nestas interações virtuais do que nas presenciais. E este sentimento de comunidade é um sentimento que eu desejaria a toda a gente, porque eu sinto que mesmo que com um certo cunho de relação parasocial e um desequilíbrio nas interações entre mim e as outras pessoas, porque eu estou sempre mais exposta porque as pessoas sabem mais sobre mim do que eu delas, não deixa de haver uma possibilidade grande de trocas positivas. E então é por isso que eu me mantenho. E bem, eu vou terminar o episódio assim, porque eu não quero terminar o episódio negativo como eu comecei, porque eu estou-me a sentir em baixo. Estou-me a sentir em baixo com estas coisas e esta próxima semana até estou com a ideia com juntar um grupo de amigas e irmos dar uma mão, sermos mão de obra em alguma destas localidades que está a precisar, especialmente porque acho que quando ficar agora um bocadinho melhor, o tempo ficar um bocadinho melhor é quando se começará a ver os reais estragos e as coisas que são precisas de fazer. E até fica a minha recomendação, antes aqui das minhas recomendações do chá cultural, fica a minha recomendação de plano de amigos, porque eu sei que a maior parte das pessoas trabalha no expediente normal das 9 às 6 ou das 8 às 6, mas para quem tem um trabalho mais flexível, para quem talvez trabalhe remoto ou tenha trabalhos por turnos, diria que, eu não estou a dizer isto porque pronto, há pessoas que depois precisam do fim de semana para gerir as suas outras coisas do dia-a-dia, mas para quem tem alguma disponibilidade, algum tempo livre e consiga conciliar com um grupo de amigos, eu acho que podemos juntar o útil ao agradável. Eu vejo muita parte performativa no voluntariado, mas isso está perfeitamente ok. É bom fazer voluntariado, não há forma de dizer mas é porque queres fazer isso para mostrar, não há forma de ser mau. Para mim ainda bem que toda a gente faz, tirem fotos, sejam ridículos, mas ao menos fazem, e acho que é uma boa forma, aqui voltando novamente ao lado mais egoico, é uma boa forma de ter uma atividade diferente com amigos, enquanto estão a dar a mão a pessoas que realmente precisam. Por isso são mais mãozinhas a ajudar, é um plano diferente de ir jantar fora, gastar dinheiro e ficar só dentro da mesma bolha, e talvez criar laços com pessoas novas que podiam ser, que estão a precisar de ajuda, e criar laços com as nossas amizades que às vezes nós não conhecemos em determinadas facetas. E nesse aspecto posso falar pessoalmente, das coisas mais bonitas que eu fiz na vida foram as amizades no voluntariado, quer no voluntariado internacional, quer nacional. São pessoas, as poucas com quem eu realmente me liguei, são pessoas que ficaram na minha vida com estatuto de família, são pessoas de conforto, de silêncio confortável. Acho que isto é um conceito familiar para outras pessoas. E eu não tenho muitos amigos, e ainda bem que a tendência é crescermos e serem cada vez menos, mas os poucos que eu chamo mesmo amigos, agora olhando, fazer aqui um mapa mental, são amigas e amigos do voluntariado. É verdade, porque acho que é o melhor sítio para criar ligações, e quem sabe não conseguem ajudar alguma família ou alguma pessoa que precisa de vocês e vocês nem sonham. Por isso é essa a minha recomendação de plano para a semana, que é isso que eu vou fazer assim que conseguir conciliar as agendas com estas minhas amigas. Agora, a recomendação de chá cultural. Tenho 2 recomendações e são livros. A primeira recomendação é O Medo, que é um livro que eu partilhei uma imagem na semana passada nas stories, que é da Maria S. Ela é ilustradora, é um livro não é banda desenhada, é ali um meio de autobiografia, autoficção talvez, não é bem autobiografia, não é, sim, porque tem ali parte ficcionada, não sei bem exatamente a categoria em que se insere, mas é um livro muito bonito, fala sobre medos transversais a todas as mulheres, medos de tudo, medos desde a infância até a idade adulta, e aborda assuntos como o feminismo, a maternidade, relações abusivas, e é um livro lindíssimo, as ilustrações são lindíssimas, e acho que é uma boa leitura para qualquer mulher, e talvez, quem sabe, para qualquer homem que se interesse sobre como é viver na pele de uma mulher. Acho que é muito, muito bonito. Portanto, essa é a primeira recomendação. A segunda é uma recomendação que eu não achava que iria fazer neste podcast, e achei que este livro não estava no meu lugar de recomendações, mas nesta semana eu há bocado até estava a olhar aqui para a prateleira e a pensar sobre ele, que é um livro muito levezinho, chama-se A Infelicidade, de Sara Lisa. É de uma autora portuguesa nova que se chama Ana Porto Carreiro, e é um livro
que não foi um livro para mim que me tenha mexido, que tenha sido fenomenal, um livro memorável, não foi. Mas foi um livro muito leve de ler, muito rápido de ler, muito simpático, que é uma mulher, que é a Sara Lisa, que é muito feliz e acha que a sua vida é mesmo muito feliz e acredita que para ser uma boa escritora precisa de ter alguma infelicidade, então é o caminho dela à procura da infelicidade. Mas é um livro muito engraçado, muito, muito descontraído, e nesta altura em que nós temos talvez a tendência de estar infelizes, eu acho que é uma boa leitura e pode ser uma boa recomendação para quem estiver a sentir que tudo o resto está muito ruidoso. Esta é uma opção muito não ruidosa. E era isso que eu tinha para esta semana. Talvez dos episódios mais negativos, mas olha, é assim que eu me encontro. Vai como está. Vemo-nos no próximo sábado. Que seja uma boa semana, uma melhor semana, e que sirva de lembrete de manter alguma distância das coisas que estão a fazer mal. Isso não se aplica apenas às pessoas, às vezes somos nós próprios que estamos a cultivar esse poço e buraco negro muito escuros. Por isso fica o meu conselho de amiga. Um beijinho, até ao próximo sábado.